Graça e paz. Deus abençoe. Tudo bem, pessoal? Amém. Eu fico querendo falar o Lu. Se eu falar, vocês vão entender que é o pastor Luciano, né? E a gente, não precisa dessas formalidades todas. Mas o Lu é um amigo. Eu sou grato a Deus pela vida dele, pelo que Deus tem feito através da vida da família dele. Aqui, uma quarta-feira, é um ótimo sinal, porque nós estamos vivendo um período de uma frieza espiritual muito grande, onde as pessoas têm se contentado em cultuar, às vezes, só pela internet, né? E numa quarta-feira a gente poder se reunir e adorar a Deus é maravilhoso. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe vocês, pastora, Deus abençoe todos os pastores também. Deus abençoe, muito obrigado pela vida de vocês e pela oportunidade. Ó, tem café, gente. Ó, que chique. Anota isso aqui pra gente levar pra Varginha, né? Ô Lu, eu posso tirar isso aqui e arredar para trás um pouquinho? Pode? Aqui. É bom de pregar na igreja onde o pastor é mais ou menos da nossa altura, que o púlpito é baixinho, entendeu? Aí fica bom. Outro dia eu fui pregar numa igreja, irmãos. Aqui tá bom, irmão? Aqui tá bom. Fui pregar numa igreja, pastor altão, o púlpito é dessa altura assim. Eu fiquei atrás do púlpito escondido, ninguém viu nada. Mas como não importa, não é que vocês me vejam, mas que ouçam a palavra do Senhor, eu creio que vai dar certo. Se o irmão ali da mesa puder fazer uma gentileza, tirar um pouco de retorno, te agradeço. Obrigado, querido. Pessoal, meu nome é Arley, sou marido da Lila, pai do Daniel. Tá aqui, faz assim, Daniel. Levanta aí para o pessoal te ver. Mostra o look assim para o pessoal. Sou pai do Daniel, pai do Gabriel e pai do Rafael. Quase igual a Abraão, né? Pai de multidões. Mas tenho vivido esse privilégio de pastorear ali no sul de Minas. A gente tem brincado, falando muito sério, que a nossa igreja ali não é uma igreja na cidade de Varginha, mas é uma igreja no sul de Minas. E vamos completar 5 anos ali. E graças a Deus já somos 7 igrejas espalhadas ali, né, na região. E Deus colocou algo no meu coração. E aí, se você quiser achar que eu sou doido, tudo bem, já estou acostumado. E nós vamos plantar 100 igrejas ali no sul de Minas. Só falta 93, irmãos. Só falta 93. Às vezes você está aí sentado e quem sabe Deus não vai levantar você para você ir para o sul de Minas. Fala amém, igreja. Eu falo isso porque eu era o mais improvável, irmãos. Mais improvável. Pensa numa pessoa que nunca falou um palavrão. É isso? Tira para mim, por favor, eu perco, embolo tudo. Puder tirar a musiquinha, pode tirar. Obrigado. Isso. Eu era o mais improvável, gente. Pensa uma pessoa que nunca falou um palavrão. Eu nunca falei. Até porque eu tenho 4 irmãs e eu apanhava demais se fizesse. Meu pai é bravo. Nunca falei um palavrão. Nunca me lembro de ter contado uma mentira, assim, não de forma, intencional, mas sabe aquela pessoa que pensava assim, eu não, já tenho tudo que eu preciso, sempre gostei de estudar, sempre gostei de trabalhar, graças a Deus, sempre fui muito abençoado em tudo que eu me dispus a fazer. Eu não achava que precisava de Jesus, porque teoricamente, na minha cabeça meramente natural, eu não tinha nem do que me arrepender. Então, Deus faz da forma como quer, irmãos. Esse tipo de pessoa normalmente tende a ser a pessoa mais difícil de se render a Jesus, porque ela não acha que precisa. Mas graças a Deus, como não é o que a gente quer e é assim o que Deus quer, o Senhor ele vai fazendo a obra que é dele. Então, tudo que tem acontecido ali no sul de Minas, eu creio que tem acontecido exclusivamente por intermédio do Senhor.
A única coisa, talvez o único mérito é ter encontrado em nós, porque eu não estou fazendo nada sozinho ali, encontrado em nós um coração disposto a obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Então, muito obrigado por me receberem aqui e por se disporem a ouvir ao Senhor através de mim. Gostaria que você ficasse de pé por um instante, pegasse a sua Bíblia nesse momento, levantasse ela bem alto e repetisse junto comigo essa verdade que aqui em Lagoinha proferimos sempre antes da palavra, dizendo assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo. Diga: nunca, 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 em nome de Jesus. Amém? Abraça a sua Bíblia nesse instante. Ore comigo. Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento reservado para ouvirmos ao Senhor. Pai, que tudo aquilo que já foi feito e tudo aquilo que ainda será feito, que seja para a Tua glória. Que não seja o pregador, mas a pregação. Não seja o mensageiro, mas a mensagem. Porque nós viemos aqui para ouvir ao Senhor. Que seja assim, Pai. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode sentar, por gentileza. Gostaria que você abrisse comigo segunda carta de Lucas, capítulo de número 2, também conhecido como Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. É bom você ver quando a igreja está esperta, né? Aí todo mundo já sabe. Quando você fala a segunda carta de Lucas e não explica que é Atos, todo mundo Atos, capítulo de número 2. Eu gostaria de nesse tempo que eu tenho com vocês, compartilhar uma porçãozinha aqui do capítulo de número 2, do verso 42 ao verso 47. Atos capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Quem achou? Quero pedir um único favor a você, que não feche a sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta em todo o tempo. Todo o tempo. Atos capítulo 2. A partir do 42, a palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo do produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui. Amém? Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a Tua palavra. Nós agradecemos pelo privilégio de podermos ouvir diretamente do Senhor através dela. Fala, Pai, aos nossos corações esta noite e ajuda-nos a sermos moldados por aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu e o Lu conversamos e ele me fez esse convite, eu pedi ao Senhor uma direção acerca do que compartilhar com os irmãos aqui. O Senhor me pediu que compartilhassem com vocês aquilo que nós temos vivido ali no sul de Minas, aquilo que tem sido proposto aos irmãos ali. Por quê? Porque a igreja é a mesma.
E o propósito que está sobre um está sobre o outro, porque não há divisão. Não há Igreja Batista da Lagoinha de Varginha. É a Igreja Batista da Lagoinha em Varginha, como é a Igreja Batista da Lagoinha aqui no Nacional. Nós somos uma igreja só, servimos a um mesmo Deus, com um mesmo propósito, uma mesma maneira de pensar e uma mesma maneira de agir. Logo, a orientação do Senhor para os seus, não importa onde geograficamente nós estejamos, tem um propósito final igual. E na verdade, o que o Senhor tem proposto a nós, nesses últimos tempos, é de um retorno, irmãos, de um retorno ao que é o propósito do ser igreja. Porque, por favor, coloquem amor no que eu vou dizer a vocês. Esse negócio de igreja moderna, de igreja antiga, de igreja contemporânea, de igreja A, B, C, isso é bobagem. Igreja é igreja e o parâmetro do ser igreja é o que a palavra diz. Logo, não importa se a cor da parede é preta, rosa ou azul, importa como nós, enquanto igreja, estamos vivendo. A cor da parede, a cor da roupa, se usa gravata ou camisa xadrez, é o que menos importa. Por isso, irmãos, nesse texto de Lucas, ele vai falar um pouquinho acerca de algumas marcas esta de uma igreja que é relevante. E, inclusive, esse é o título para nós nessa noite: marcas de uma igreja relevante. E para que a gente possa compreender um pouco mais a fundo o que Lucas está dizendo aqui, eu gostaria de fazer com você um rápido panorama acerca da igreja de Atos, um panorama regresso. Nós vamos começar mais do meio da carta em diante, voltando até chegar de novo aqui no capítulo 2 e depois voltar um pouquinho mais até o capítulo 1. E eu espero que isso torne clara a nossa compreensão acerca do que está sendo dito aqui, por que está sendo dito aqui, para que está sendo dito aqui e como é que isso tem a ver conosco nos dias de hoje, 2021, Brasil, Belo Horizonte, pós-pandemia. Na hora que fala pós-pandemia, a igreja fala assim: glória a Deus. Você não quer que acabe não? Amém, está acabando. Amém? E nós vamos entender como a igreja também tem papel nisso. Com medo de beber esse café. Gostar demais. Gosta. Vamos lá. Quem se lembra do texto de Atos? Atos é um livro do Novo Testamento, porém é um livro histórico. Ele conta a história desde o start da igreja até o caminhar da igreja para os dias atuais. Atos não termina. Nós hoje somos a sequência disso que Lucas escreveu aqui. Há quem diga que o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos é um livro só, é um texto só, acabou sendo dividido ao meio ali pelo Evangelho de João, mas é a sequência do texto de Lucas. Termina com Jesus, indo aos céus, sendo assunto aos céus para junto de Deus nosso Pai. E o texto de Lucas começa exatamente com isso. O texto de Atos começa exatamente com isso. Escrito a Teófilo, Lucas escreve com duas possibilidades. Uma delas é de que Teófilo era um homem muito rico e encomendou a Lucas um documento acerca da história de Jesus Cristo e dos seus discípulos e depois dos apóstolos. Tanto o livro de Atos quanto o livro de Lucas foi escrito a Teófilo. Contudo, uma outra possibilidade, a que eu gosto mais, é que o livro de Lucas foi escrito segundo o propósito do Senhor. Mesmo tendo sido Teófilo usado para que isso acontecesse, o livro de Lucas foi escrito, tanto em Lucas quanto em Atos, para registrar, para documentar o start da igreja, o nascer da igreja e, consequentemente, os princípios fundamentais do que é ser igreja. Então, se nós queremos caminhar segundo os padrões de Deus como igreja, nós temos que olhar aqui para o momento do nascimento da igreja. Como foram fundados os pilares que norteiam e sustentam a igreja. Igreja, não a igreja moderna. Cuidado com esses seminários, congressos, igreja contemporânea, igreja pós-moderna, igreja do futuro. Igreja do futuro, irmão.
Todas as vezes que a gente olha para frente sem se lembrar do que passou, a gente tende a cometer os mesmos erros. Lembra que há 500 e poucos anos atrás houve um movimento chamado Reforma Protestante? Parece que 500 e poucos anos depois a gente tem que reformar a reforma, porque a igreja perdeu de novo o seu formato. E agora a igreja está de novo sincrética, mística, esotérica e pouco fundamentada na palavra. Por isso, eu gostaria de explorar com você esse conceito de igreja não moderna, não contemporânea, não pós-moderna, não tradicional, mas igreja relevante. Para isso, quero definir esses dois conceitos rapidamente. O que é igreja e o que é relevante? Igreja, irmãos, no conceito do Novo Testamento, na mentalidade neotestamentária, não é templo. Templo é um conceito judaico. Não tem prédio no Novo Testamento. É claro que o lugar onde as pessoas vão se reunir é importante, inclusive é necessário, é aqui que a gente se reúne, se arregimenta, se capacita para ser igreja da porta para fora. Aqui é um lugar onde a gente alinha o coração e a mente para trabalhar igual. Mas o conceito neotestamentário de igreja é pessoas, são pessoas. É onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, é ali que o Senhor está. Não importa se é num prédio como esse, tão bonito, não importa se é nas casas, não importa se é no local de trabalho, não importa onde seja, onde 1, 2 ou 3 pessoas estão reunidas, em nome do Senhor Jesus, para fazer a vontade de Deus, isso é igreja. Amém? Esse é o conceito bíblico neotestamentário de igreja. Cartas vivas, como Paulo escreveu aos Coríntios, onde as pessoas vão poder ler aquilo que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, não em pedra, mas no nosso coração. Amém? Isso é o conceito do que é a igreja. Irrelevante, o que significa? Relevante. É bem no sentido da palavra mesmo, é o que tem relevo, é o que é percebido, é o que não passa desapercebido. Talvez você se lembre, na época de escola, você tinha caderno, e alguns cadernos, as meninas vão lembrar mais, tinha capa em alto relevo. Quem lembra? Lembra que você passava a mão assim, dava para perceber as letrinhas? Esse é o conceito de relevante, é que é percebido, é que é conhecido, é que é notado, que faz me ajuda a pregar, pessoal, que faz a diferença. A igreja relevante é aquela que marca a sua região, é aquela que marca o seu bairro, é aquela que marca a vida das pessoas, é aquela que faz a diferença. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, com todo amor e carinho. Sei que a gente está se conhecendo agora, mas espero que vocês continuem me amando. Eu amo vocês, tá? Só para registrar. Pensa comigo, se essa igreja, de hoje para amanhã, esse lugar aqui onde a gente está reunido, Lagoinha Nacional, de hoje para amanhã não pudesse mais funcionar, será que faria alguma diferença aqui para o bairro? Vamos mais fundo um pouquinho. Será que faria alguma diferença na vida das pessoas aqui do entorno? Vamos mais fundo um pouquinho. Será que faria diferença na vida de cada um de nós? Agora lembra que igreja não é prédio, igreja somos nós. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: qual é a diferença que você, como igreja, está fazendo na vida das pessoas? Qual é a diferença que você, como igreja, faz aqui, nesse lugar de reunião? Qual é a diferença que você, como igreja, faz lá, dentro da sua casa, em meio à sua esposa, marido, filhos, pais? E no local de trabalho, e na escola? Como é que você tem marcado a sua presença ali como igreja do Senhor Jesus? É uma pergunta, irmãos, que a gente precisa fazer. Se de hoje para amanhã eu não estiver mais ali, vou fazer alguma falta? Se ao menos a dúvida veio ao nosso coração, em nome de Jesus, irmão, acende um alerta aí amarelo, urgente, sobre a sua cabeça. Porque a igreja é a igreja conforme Deus plantou.
e conforme Deus plantou, até os dias de hoje ela tem que permanecer. Por quê? A igreja foi criada para ser exatamente quem Deus é. A igreja foi criada para ser a expressão exata de quem Deus é. E olha, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para. Por isso a igreja não muda, não. Talvez muda a cor de parede, mas a essência não pode mudar. Lembra que a igreja é a expressão exata de quem Deus é? Igreja é o quê? É uma comunidade, várias pessoas, não é isso? Mas que são chamadas para viver em unidade. A figura para a igreja no Novo Testamento não é um corpo? Alguém já viu aí um corpo andando sem cabeça? Se você vê, ora, irmão. Achou que ia falar corre, né? Não, a gente é crente, a gente ora. Então não pode faltar cabeça, um corpo. Para estar perfeito, para estar bonito, para funcionar, tem que estar unido. Corpo e cabeça, corpo e membros. Não tem um que é mais importante que o outro. Todos são necessários dentro do seu papel como corpo. Deus é assim, irmão. Deus é uma comunidade que vive em unidade. Deus é Pai e Espírito Santo, mas que vive em unidade. Nós como igreja fomos chamados para ser assim. Quando vivemos assim, representamos a Deus, apresentamos a Deus, glorificamos a Deus. Amém? Aqui em Atos, a partir desse texto que nós lemos aqui, a gente vê um grande desenvolver da igreja. Aqui, Atos capítulo 1 e principalmente Atos capítulo 2, em especial capítulo 2, é o start da igreja, é o nascer da igreja. Antes, o que existia? Discípulos que foram enviados, que se tornaram apóstolos. A palavra apóstolo significa isso, enviados, e ao serem enviados, foram formando novos discípulos, até que, no momento certo, quando e somente quando o Espírito Santo veio, se tornou igreja, porque não existe igreja sem o Espírito Santo. Amém? A partir daí, houve um desenvolver da igreja, irmãos. Olha que coisa linda, é só um panorama assim, bem rápido. Lá em Lucas capítulo 9, eram só 12 discípulos. Ainda no mesmo texto de Lucas, aí no capítulo 10 já passaram a ser 70 discípulos. Depois, quando a gente vê aqui em Atos capítulo 1, eram 120 discípulos. Atos capítulo 2, um versículo antes disso que a gente leu aqui, passaram a ser 3.000 pessoas foram batizadas. E aí é o que? Isso aí que todo mundo falou junto, igreja. Então olha que coisa linda, essa igreja nasceu como? 3.000 pessoas. Daqui a pouco a gente vai ver por que essa igreja nasceu com 3.000 pessoas. E aí, olha aqui, irmãos, a partir desse texto de Atos 2 que a gente leu aqui, em Atos, agora capítulo 4, versículo 4, já eram 5.000 convertidos. A partir do versículo 14 de Atos número 5, de Atos capítulo 5, não dava mais nem para contar o número de pessoas, perdeu-se a conta. O crescimento foi acontecendo inclusive em meio aos sacerdotes judeus. Atos capítulo 8, versículo 1 e versículo 4. E aí muitas igrejas foram plantadas. Atos capítulo 9, verso 31. Aldeias inteiras tornaram-se cristãs. Atos capítulo 9. Gentios foram se convertendo a Jesus. Atos capítulo 13. Igrejas foram erguidas na Ásia Menor e na Turquia. Atos 14. Igrejas fundamentadas na Europa. Atos capítulo 16. Milhares de judeus tornaram-se cristãos. Atos capítulo 21. Irmãos, e por aí vai. Quando perdeu-se a conta do número de pessoas que foram se rendendo a Jesus, Lucas começou a registrar o seguinte: e crescia a pregação da palavra. Porque é uma conta proporcional e correta de se fazer. Quanto mais pessoas se rendem a Jesus, mais deveria crescer a pregação da palavra. Por quê? Porque todo crente é um representante da palavra de Deus. Então, coloca amor no que eu vou falar para você. Não transfira a responsabilidade de pregar o evangelho para o pastor local.
ele tem a responsabilidade de compartilhar com a congregação. Mas de pregar a palavra, de fazer a palavra crescer e, consequentemente, expandir o reino de Deus de coração em coração, é para cada um de nós que está aqui. Fala amém, igreja, em nome de Jesus. A gente não quer se tornar relevante aonde quer que a gente vá. Aqui nós estamos vendo ao longo do livro de Atos que, na proporção em que crescia o número de cristãos, crescia também a pregação da palavra. Lembra que eu falei da necessidade da reforma da reforma? O que está se perdendo, irmãos? A pregação do Evangelho. Cristo está deixando o seu centro da exposição da palavra para o homem tomar o centro da exposição da palavra. As igrejas têm se tornado, infelizmente, humanistas, antropocêntricas. As mensagens a serem expostas para a congregação são mensagens meramente motivacionais. Não se pode mais exortar, não se pode mais confrontar o pecado, não pode falar sobre adultério. Tem um dizimista na igreja que é adúltero, ele vai parar de dizimar, que pare, mas que se converta primeiro, porque enquanto estiver em pecado, nem essa oferta Deus recebe. É necessário voltarmos a ser, não igreja contemporânea, mas igreja relevante. Amém? Para que tudo isso acontecesse, irmãos, agora eu quero voltar um pouquinho antes do capítulo 2, para a gente entender o que aconteceu aqui e entender bem. Nós vamos caminhar aqui nesse texto de Atos 2. Atos capítulo 1, o versículo 8, é um texto muito conhecido de todos nós. Diz assim: mas, se você souber, cite junto comigo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e tornar-se-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até confins da terra. Vamos entender o que estava acontecendo aqui? Isso aqui era uma promessa que Jesus havia feito aos seus discípulos. Jesus havia pedido a eles: fiquem quietinhos, reunidos ali em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos de poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Primeira coisa para a gente entender: essa força não é nossa, ela é do Senhor, é o Espírito Santo. É Ele quem vai fazer. O privilégio é nosso, de que o Espírito Santo de Deus haja através de nós, mas a glória é de Deus. Amém? Duas coisas que a gente não pode perder de vista nesse verso 8 de Atos capítulo 1 é a palavra poder e a palavra testemunhas, porque muda completamente o entendimento do verso. A palavra poder aqui de Atos capítulo 1 versículo 8 é a palavra grega dunamis. Sabe o que ela significa? Força para realizar, capacidade para se tornar. Essa palavrinha transliterada para o português é a palavra dinamite. Já viram nos filmes de Bang Bang uma banana de dinamite? Você sabe como é que ela funciona na sua plenitude, irmãos? Você não pode acender ela e jogar ela. Ela vai explodir, mas não vai causar muito impacto. Para que de fato a banana de dinamite cumpra com todo o seu potencial, é necessário fazer um furo na rocha e inserir a banana de dinamite no interior da rocha. Será que você está entendendo? Fura a rocha e põe o Espírito Santo lá dentro, para ele fazer a obra de dentro para fora. Recebereis poder, capacidade para realizar, capacidade para se tornar, quando vier sobre você o Espírito Santo. E aí, o próprio Cristo, Jesus, já dá a dica, que o que nós vamos nos tornar? Leia aí, Atos 1:8, não fecha a Bíblia não. O que está escrito? O que a gente vai se tornar, segundo a promessa de Jesus? Eu vou beber um golinho desse café. Tá bom, hein? Testemunhas, irmão. Agora, conforme a gente fez com a palavra poder, a gente precisa fazer também com a palavra testemunha. A palavra grega correspondente à palavra martus.
que também transliterada para o português significa mártir. Quem lembra da 7ª série quando a gente estudou sobre Tiradentes? Tiradentes é o mártir mineiro. O que significa a palavra mártir, irmão? Aquele que dá a vida por uma causa. Qual é a promessa que Jesus está fazendo? Eu vou enviar a vocês o meu Espírito, e o meu Espírito vai dar a vocês capacidade de viverem por mim, mas, se preciso for, morrerem. Essa é a promessa que a gente não quer nos dias de hoje, não, porque viver está muito bom. Na verdade, Jesus, espera um pouquinho aí, Maranata, agora não. Ficou confortável ser crente, ficou gostoso ser crente, nem as pregações confrontam mais a gente. Pode-se continuar a viver do jeito que o tempo se viveu. Não é mais necessário fazer tanta diferença assim na vida das pessoas. Mas a promessa é clara. E o Jesus estava fazendo essa promessa aos seus primeiros discípulos ali. Se você verdadeiramente se dispor a receber do meu Espírito, esse Espírito vai trazer a você poder, capacidade para realizar, mas também de se tornar testemunha. E aí você não só vai viver por mim, mas também vai estar disposto a morrer por mim, por onde quer que você for, seja aqui em Jerusalém, seja em Judeia, seja em Samaria, ou seja lá nos confins da terra. O que lhe for requerido, você está de pronto aqui, com a mão estendida, dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Por isso que eu fico feliz quando um culto na quarta-feira e você vem. Por isso que eu fico feliz quando convida para oração na sexta-feira, você vem. Por isso que eu fico feliz quando te chama para limpar a igreja, você vem. Por isso que eu fico feliz quando a gente convida, vamos evangelizar, e você vem. Por isso que eu fico feliz quando a gente fala: irmãos, esse mês a gente precisa contribuir mais, porque tem uma responsabilidade a ser satisfeita. A gente participa. É porque a gente já entendeu que a vida que a gente vive não é nossa, ela é do Senhor. E se ela é do Senhor, aquilo que é necessário fazer em função da vontade do Senhor, que fique claro isso, todos nós somos dispostos a fazer. Amém? Glória a Deus. Aí, irmãos, o que esses discípulos de Jesus fazem? Eles obedecem. Mesmo em meio à intensa perseguição que eles estavam sofrendo ali em Jerusalém, eles escolhem ficar reunidos. E aí, a gente vai para o capítulo 2 de Atos, verso de número 1. Olha aí comigo, Atos 2, verso 1. O que a Bíblia diz? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que reunidos no mesmo lugar significa nesse contexto? Eles estavam sendo perseguidos, irmãos, mas significa obediência, dependência e confiança. Podia ter, cascado fora. Vou ficar aqui dando mole, meu pescoço está em risco. Mas espera lá, como eu já entendi que a vida que eu vivo, eu não vivo por mim, mas vivo pelo Senhor, porque foi Ele que morreu por mim ressuscitou, e é nele que eu também vou morrer, mas também ressuscitar. O que Ele me pede para fazer, eu vou fazer. Confiança, obediência e dependência. Resolveram obedecer e ficaram ali. Aí sim, o que o verso 2 diz? Às vezes a sua Bíblia não está igual a minha. De repente, o que aconteceu? A gente já sabe, né? É a vinda do Espírito Santo, irmãos. A Bíblia não está falando que ventou, a Bíblia não está falando que pegou fogo. Foram figuras. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Mas é o Espírito Santo que veio. Por quê? Porque eles estavam obedientes, confiantes e dependentes. Agora o Espírito Santo veio na hora que eles quiseram. Espírito Santo, 3, 2, 1. Foi assim? Não. Foi de repente. De repente é no tempo de Deus, irmão. De repente não é no meu tempo. De repente não é quando eu programo. De repente não é quando eu marco um evento falando: sexta-feira, dia tal, manifestação do poder de Deus. Quem sou eu para falar quando é que Deus vai agir ou não?
que eu devo fazer é ser obediente, dependente e confiante. Aí sim, o Espírito Santo vem, toma aqueles homens, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam caminhando com Jesus, se relacionando com Jesus, não eram aventureiros, não eram forasteiros, e usa os seus discípulos para falar acerca das grandezas de Deus. Aqui você vai ver isso no verso de número 11. Como os ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus. Tinha homens de tudo quanto é lugar ali naquele dia, irmãos, era a festa de Pentecostes. Pessoas de todo o mundo antigo tinham ido lá para participar, ou por causa da fé, no rito judaico, ou para fazer negócio, para fazer comércio. Mas se você ler os versos anteriores, você vai ver que tinha gente de tudo quanto é região. Cada um falava uma língua, mas todos eles ouviram os discípulos falar nas suas próprias línguas, nas suas línguas maternas. E aqui, o propósito de Deus para a igreja começa a se descortinar. Para a igreja se tornar relevante, precisa haver clareza na comunicação das grandezas de Deus. Quando esses homens entenderam a pregação do Evangelho, olha o que acontece, verso de número 32, vai lá comigo por gentileza. Irmãos, é só um panorama, hein? Perdão, 37. Ouvindo eles estas coisas, o que aconteceu com o coraçãozinho deles? Compungiu-se, ou quebrantou, ficou contrito. O que o salmista fala sobre isso? Um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Ouvindo eles essas coisas, que coisas? As grandezas de Deus. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Olha o que Pedro responde: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 coisas fundamentais no start da igreja para a gente não se esquecer. Esses homens, a orientação de Pedro foi: arrependei-vos e então sejam batizados. Batismo é figura de avivamento, irmãos. É sair da condição de morto para a condição de vivo. Isso é avivamento. Avivamento é quando acontece algo dentro de nós, não é quando acontece algo do lado de fora, não. Para que houvesse avivamento, antes teve que acontecer o quê? Arrependimento. Mas só houve arrependimento porque antes houve entendimento. Logo, a escalada bíblica para um avivamento, qual que é? Prega as grandezas de Deus, de maneira com que a igreja entenda, porque ao entender vão se arrepender e então serem avivados. Logo, para haver avivamento, tem que haver antes arrependimento e antes entendimento. Amém? Aí, 3.000 homens se converteram. Por isso que a igreja nasceu da forma como nasceu, porque tinha as grandezas de Deus sendo expostas ali, de maneira que cada um entendesse o que Deus estava falando ao coração de cada um. Por isso é tão estranho quando você vem para o culto, ouve a palavra, vai embora pior do que entrou. Você chegou sem entender, saiu sem entender nada. Nós, como igreja, irmãos, precisamos voltar ao propósito original. A gente não precisa ficar dependente de evento, a gente não precisa ficar dependente de situação, de contexto, disso, daquilo. A gente tem que ficar apegado à palavra, tão pura e simples como a palavra é, porque é a palavra de Deus que é o alimento da igreja de Deus. Quando a igreja está satisfeita na palavra, ela não precisa de nada mais para continuar caminhando. Qualquer outra coisa que vier a ser proposta à igreja é bênção, ajuda, mas não é a necessidade da igreja. Por isso, irmãos, a igreja relevante, ela começa com a palavra sendo pregada. A gente vai ver isso agora a partir do verso 42. Primeira marca de uma igreja relevante, verso 42, perdão.
perseveravam. Agora nós voltamos para o texto que a gente começou, pessoal. Aí nós vamos ver como a partir daqui, agora como igreja, até então eram os discípulos reunidos, agora como igreja, as marcas dessa igreja. Verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira marca de uma igreja relevante: perseverança. Você sabe o que é perseverança? É a capacidade de continuar firme, mesmo em meio às dificuldades. Irmãos, essa geração, ela é muito intensa e pouco constante. A geração de hoje quer tudo em 1 minuto. A geração de hoje recebe e acredita que veio de Deus projetos para mudar a geração. Mas no primeiro não, na primeira objeção, na primeira dificuldade, faz pirraça, desiste, abre mão. É muita paixão, sabe? Mas é pouca constância, não persevera, não é capaz de continuar firme, mesmo em meio às dificuldades. Hoje em dia não pode chover que os crentes não vão para a igreja, ainda mais se for mulher e se tiver feito chapinha. Brincadeira, irmãs. Se tiver jogo do Galo, então, aí não, gente. Eu sei que é o Galo, mas tem o Cruzeiro também, né? Mas qualquer coisa hoje se torna mais interessante e se coloca à frente de uma das marcas mais importantes da igreja de Cristo, que é a perseverança. Lembra desses homens e do contexto no qual eles estavam submetidos? Irmãos, ir para a igreja no tempo deles não era igual é no nosso, não. Eles iam se reunir para cultuar a Deus sem saber se iam voltar. Estavam sendo perseguidos pelos judeus, estavam sendo perseguidos pelos pagãos, estavam sendo perseguidos pelos romanos. E estava em risco ali, era o pescoço. E a gente perdeu isso, irmão. E como é que a gente quer fazer a diferença na vida dos outros, se aquilo que a gente fala que faz a diferença, parece que ainda não fez em nós mesmos? Como que a gente quer que as pessoas credibilizem aquilo que a gente fala, se aquilo que a gente fala ainda é diferente do que aquilo que a gente faz? O mundo só vai ser atraído pela igreja e só vai se dispor a ouvir a igreja quando aquilo que a igreja disser e fizer for diferente do que aquilo que o mundo faz. Fora isso, infelizmente, não seremos nada além de hipócritas. E eu falo, irmãos, com todo amor e carinho. E é por isso que eu estou falando para vocês o que eu estou falando aqui. Que é exatamente a mesma coisa que eu estou falando ali no Sul. Se a gente quer provocar uma revolução para a glória de Deus, em prol do reino de Deus, nós precisamos voltar a ser a igreja de Deus. Amém? Então é a perseverança, irmãos. É a capacidade de continuarmos firmes, mesmo em meio às dificuldades. Eu tive na África um tempo, tive em alguns países diferentes. Eu visitei alguns países que você tem que cultuar secretamente. Você não pode falar de Jesus, não publicamente, como a gente está fazendo aqui. Isso aqui é um privilégio absurdo. Só que a gente se esqueceu que é um privilégio e paramos de valorizar. Alguns irmãos vão para a igreja ainda nos dias de hoje. Não estou falando do Afeganistão e do que está acontecendo lá de forma assim absurda. Ali é um movimento político, irmão, infelizmente. Estou falando de realidades, dia a dia de pessoas que vão para a igreja sem saber se vão voltar. Sabe onde está reunida uma das maiores igrejas na África, no continente africano? Ali na Nigéria. É onde a perseguição é absurda. Pessoas metralham igrejas, queimam igrejas inteiras. Se você tiver curiosidade e estômago, vai no YouTube, coloca aí cristãos sendo queimados na Nigéria. Você vai ver mulheres com criancinha nas costas, sendo jogada na fogueira assim. Ah, coisa de 70 anos atrás. Não, semana passada, semana retrasada, mês passado. E a gente
Talvez se eu não for ao culto, alguém vai falar: ei, irmão, você não foi ao culto, perde o próximo, hein? Então, perseverança. Agora, a igreja de Cristo, a igreja no seu início, a igreja nos moldes, acabou o tempo já, né? Misericórdia. Quem me dá mais 10 minutos aqui, por favor? 10, 20, 30, 40, 50. Vou correr, irmãos. Vamos fazer o seguinte. Vou combinar aqui com o Lúcio, se ele deixar eu volto outro dia, a gente continua essa mensagem. Vou ficar só no verso 42 hoje, pode ser? Então vamos lá. A igreja perseverava em 4 pilares. O primeiro deles, o que está escrito aí, irmão? Doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos é a sã doutrina, é o jeito de ser do início da igreja, é a palavra sendo pregada na sua forma mais simples, mais pura, mais sincera. Não precisa de pirotecnia, não precisa de luz colorida. A gente tem lá em Varginha, mas não é isso que deve atrair as pessoas para ouvirem a palavra. Não é roupa espalhafatosa, não é brinde que vai sortear na igreja, não é nenhum tipo de evento a ser proposto a fim de atrair o mundo para dentro da igreja. É a palavra confrontando a postura das pessoas que faz com que aqueles que são iluminados pela luz de Cristo, através da exposição do Evangelho, se vejam miseráveis como são e se rendam de si mesmas. E então queiram verdadeiramente viver diferente do que viviam. Irmão, coloca amor no que eu vou te dizer. Evangelho não é conforto, evangelho é confronto, porque a proposta da pregação da palavra é fazer você se arrepender, e arrependimento significa mudança de mente, e quando há mudança de mente, há mudança de postura. Aquele que vinha caminhando nessa direção, foi iluminado pela luz de Cristo, tem agora em si a luz da vida, deixa de seguir por aquele caminho do pecado e se volta para Deus. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que era mesquinho agora é generoso, aquele que era preguiçoso agora é um servo fervoroso. É isso o que a palavra de Deus causa na vida das pessoas, e principalmente, e no qual é o propósito derradeiro da exposição da palavra, ao gerar arrependimento, gerar com isso salvação, salvação, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de. Por isso é que uma igreja que é relevante, ela se dedica à pregação da palavra, ela persevera na pregação da palavra, mesmo contra as dificuldades que possam surgir para isso. Se não tiver um lugar assim, para a gente se reunir para pregar, vamos pregar na praça. Se não der para pregar aqui, vamos nos reunir em casa. Nós estamos aqui confortavelmente assentados, como se nada tivesse acontecendo. Eu não estou aqui para discutir política com vocês, apesar de que evangelho e política tem tudo a ver. Não politicagem, mas política. Porque o evangelho foi feito para a polis, como a política foi para a cidade. Irmãos, agora nos próximos dias 7, 8 e 9, é um marco na nossa vida, inclusive como igreja. A nossa liberdade pode cair. Falar na internet, falar na igreja, hoje é um privilégio que a gente tem. Mas se a gente não lutar para defender esse direito nosso, a gente pode perder. E se a gente perder, eu temo profundamente, como ainda vemos uma igreja tão superficial, tão raquítica, espiritual e biblicamente, eu temo que a igreja não resista. Eu temo que as pessoas não resistam. Então a igreja persevera na doutrina dos apóstolos e persevera também na segunda marca, na comunhão. Essa palavra comunhão aqui não é reunir no final do culto para lanchar não, tá? Isso é a terceira marca, partir do pão. Essa comunhão aqui
é oriunda da palavra diáconos, que no grego significa servo, e num sentido mais profundo significa escravo. Uma igreja relevante é aquela que tem um compromisso com servir. 2 amém, pelo menos. É aquela que se dedica a servir a Deus. E só é possível servir a Deus quando a gente serve pessoas. Não tem outra forma de servir a Deus. Ah, vou servir a Deus dentro do meu quarto. Não. Isso não é servir a Deus. Pode ser a sua devoção pessoal, pode ser o seu momento de adoração para com Deus, pessoal. Mas se você tem um dom, se você tem um talento, se você tem um recurso e escolhe usar isso apenas em favor da sua comunhão pessoal com Deus, isso não é diaconato, isso não é diaconia, isso não é servir, isso é egoísmo. Por exemplo, essa moça, essa que estava cantando aqui, não é? Canta tão bonito, né, gente? Agora, se ela escolhesse entrar para dentro do quarto dela, fechar a porta e cantar para Deus, ela estaria adorando? Sim, estaria adorando. Só que seria uma adoração egoísta, se ela só fizesse assim. Porque o dom que ela recebeu para cantar, ela não recebeu para ela mesma. Ela recebeu para, através dela, conduzir pessoas para adorar a Deus. Porque o dom que a gente tem não é nosso, ele é do Senhor, para um propósito da igreja. Amém? Então a igreja que persevera no servir, que se dedica a servir, que faz a diferença na cidade. Você lembra que Lucas está falando do que é uma igreja relevante? Ela tem fidelidade à palavra e ela tem dedicação, fervor no servir. O que mais, irmãos? Partir do pão. Aí sim nós estamos falando da comunhão pessoal. Olha aqui para mim, por gentileza. Como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Comunidade. E se você partir essa palavra aí, fica com unidade. Como é que eu posso querer fazer a diferença no bairro Nacional, na cidade de Belo Horizonte, se eu não faço a diferença aqui na igreja local? Se eu não faço a diferença dentro de casa? É assim, irmão. Perseverar no partir do pão, na comunhão entre os irmãos, no amor de um para com os outros, na dedicação àquilo que o Senhor nos confiou a fazer como igreja. Amém? E por último, mas não menos importante, mas infelizmente tão negligenciado, é uma igreja que persevera nas orações. Sabe como é que a gente fez com essa ferramenta poderosíssima que Deus nos confiou, que é a oração? Sabe o que a gente transformou? A gente transformou em petição apenas. É petição? É, mas não é só petição. Quem aqui tem filho? Imagina a seguinte situação: o seu filho só chega até você para te pedir alguma coisa. Você, como pai que é, sendo bom para o seu filho, você vai fazer, sim ou não? Sim. Você vai se esforçar e vai fazer. Agora imagina como gostoso seria se pelo menos de vez em quando esse seu filho, que só chega perto de você para te pedir as coisas, chegasse perto de você para falar o seguinte: pai, estou aqui só para te agradecer. Pelo que, filho? Por ter você como pai, pelo privilégio de ser seu filho, por poder aprender com o Senhor, por ver o seu esforço para comigo. Só quero agradecer, pai. E outra coisa, o que eu posso fazer pelo Senhor? É diferente ou não? A gente não pode reduzir aquilo que o Senhor nos confiou, irmão. Nós temos sobre nós, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós temos um privilégio, uma arma, uma ferramenta poderosa. Mas para que a igreja se torne relevante, ela precisa perseverar nas orações. Dobrar os joelhos, irmãos. Tem quanto tempo que a gente não dobra o joelho? Tem quanto tempo que a gente não chora de verdade pela perdição das pessoas, pelos problemas sociais? Tem quanto tempo que a gente não chora de verdade porque o irmão está com a mãe numa situação difícil de saúde? Por que a gente não sente a dor do outro mais? Meu convite a você, né?
para que a gente se volte ao modelo do que é ser igreja, conforme o que a palavra propõe, e possamos retomar esse privilégio de perseverar na pregação da palavra, no servir, na comunhão uns com os outros e nas orações. Amém? Deus abençoe vocês.